E enquanto as crianças vão passando para sua sala, eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Abacuque, no capítulo 1. O livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra, fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e a resposta que eu terei à minha queixa. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. E agora sim, a gente vai começar esse nosso momento de mensagem só para gravação. Bom dia, bem-vindos, né? O meu nome é Davi e eu estou muito feliz de estar aqui nesse domingo, depois desse momento maravilhoso de engolir o choro com certo sucesso. Eu sou mais chorão, eu poderia ter chorado mais, mas de estar nesse momento tão especial. A gente está no momento que é igualmente especial do culto, a parte mais central, onde a gente ouve a palavra de Deus sendo pregada, essa palavra que Deus revelou para mostrar a sua vontade para as nossas vidas. E nesse domingo a gente continua a nossa série em Abacuque. A gente está fazendo uma série, passando pelo livro todo, vendo o que o profeta tem a dizer, e a gente está vendo em particular uma realidade que muitas vezes é o caso nas nossas vidas, porque às vezes a gente olha ao redor, às vezes a gente lê a nossa Bíblia, às vezes a gente vê os nossos problemas e as coisas que acontecem, a única conclusão lógica é: eu não estou entendendo nada. O que você está fazendo, Deus? O que está acontecendo com esse mundo? Isso não faz sentido nenhum. E, sinceramente, isso é muito relevante nos tempos que a gente vive, porque muitas vezes é um pouco desesperador. Você entra em algumas igrejas que parece que adoram o Deus Globo, que você simplesmente faz o seu pedido e vem na hora que você quer, o que você quer, a bênção que você quiser. Ou você tem aquelas pregações que vão falar sobre uma vida de alegria e de bênçãos constantes na vida do crente, como se tudo que você precisasse é orar um pouquinho mais forte, ter um pouquinho de melhor vontade com Deus e uma vida cristã melhor. Se você vai para o mundo secular, para redes sociais, aí parece que tudo é perfeito, parece que todo mundo é lindo, é feliz, é bem-sucedido. E pessoas comuns, como eu e você, que acordam feios, no meu caso, continuam o dia feios, que tem problemas reais, que não tem o dinheiro que gostaria, que não tem o corpo que gostaria, que muitas vezes está brigado com pessoas que ama. A gente que tem problemas reais, a gente muitas vezes olha e fala: isso que eu estou vivendo é normal? A Bíblia te mostra que sim. A Bíblia te mostra que muitas vezes é bem normal estar insatisfeito. E na semana passada a gente começou a ver isso com o Gui, ou com o pastor Guilherme Matos, perdão. E basicamente a gente tem uma situação que é uma situação descrita de uma forma muito boa por um pastor brasileiro chamado Luiz Saião, hebraísta, maravilhoso. O cara é um gênio.
do Antigo Testamento, e ele, falando sobre esse livro, ele vai dizer: poderia Deus falar por meio da queixa de um profeta? Parece que sim, é o que ele responde, porque nesse livro a gente tem exatamente isso, a gente tem um cara reclamando com Deus, um cara se queixando, e Deus fala com a gente através dessa insatisfação. E hoje a gente vai ver a segunda parte do debate. Na semana passada, se você perdeu, está nas nossas redes sociais, você pode ouvir a pregação. Na semana passada a gente ouviu a primeira reclamação de Abacuque, a primeira resposta de Deus. Mas Abacuque não está satisfeito com a resposta de Deus, então ele vai reclamar de novo. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver um crente tentando ensinar teologia para Deus, que é o que Abacuque vai tentar fazer. Mas antes de entrar no texto, vamos orar, vamos pedir para que Deus ajude a gente a entender a sua palavra, mais do que a nossa lógica. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, estamos diante da tua verdade revelada, e a gente quer ouvir a tua voz. Assim como Abacuque, muitas vezes a gente não entende o que o Senhor está fazendo. Muitas vezes a gente sequer concorda com aquilo que o Senhor está fazendo, porque na nossa lógica limitada a gente acha que as coisas deveriam ser de outro jeito. Ajuda-nos, Senhor, a ver hoje a tua graça maravilhosa, que aceita ouvir reclamações, mas que não se dobra a elas, e que ainda assim é capaz de fazer as coisas de uma forma muito melhor do que aquilo que a gente poderia pedir. Ajuda-nos a ouvir a tua voz através dessas linhas que a gente leu, através desses versículos, e que o Senhor edifique a tua igreja através da tua palavra, como o Senhor costuma fazer. No nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Bom, o texto da semana passada, ele terminou num lugar que é, pelo menos, assim, curioso, para dizer o mínimo. Porque o profeta, ele está reclamando com Deus, e ele está falando: olha, está vendo a igreja? Está vendo o teu povo, Deus? Eu olho para o teu povo, eu só vejo violência. Eu olho para o teu povo, eu só vejo injustiça. Eu estou indignado, e não é possível que, sendo teu povo, o Senhor não vai fazer nada. Teu povo está fazendo tudo isso, você vai ficar de braços cruzados? Você não vai ouvir o que eu estou reclamando aqui contigo? E aí, o que Deus faz? Deus responde. Deus fala: você acha que isso é violência? Fica tranquilo, eu vou mandar os babilônios, aí você vai ver o que é violência. Você está achando que está ruim? Fica tranquilo, que vai ficar muito pior. E parece que a emenda é pior que o soneto. Na semana passada, quando eu preguei esse texto, eu percebi que essa expressão de uma coisa ruim que vai para pior tem praticamente em todas as línguas. Você tem em inglês, eles falam out of the pan and into the fire, que é alguma coisa tipo para fora da frigideira, mas você sai da frigideira e entra no fogo, né? Você saiu de uma situação ruim e foi para outra pior. E em espanhol é maravilhoso, que é saliendo de Guatemala e entrando em Guatepeor, que é um trocadilho em espanhol. Mala é ruim, peor é pior, né? Então, é maravilhoso, espanhol é maravilhoso. E em português a gente tem a nossa emenda pior que o soneto. Por quê? Porque às vezes a gente não percebe ou não entende direito o que Deus está fazendo. A gente, às vezes, mascara a palavra de Deus como se fosse um negócio, sei lá, tão longínquo que você não tenta fazer o exercício de trazer para o que significaria agora. Mas imagina só, seria mais ou menos assim. Imagina uma pessoa na igreja hoje falando: Deus, eu olho aqui para dentro da igreja, eu só vejo intolerância. Eu só vejo pessoas sendo rudes umas com as outras, se achando melhores, sendo violentas com pessoas que pensam diferente. E aí Deus fala: fica tranquilo, eu vou mandar os terroristas do Estado Islâmico para acabar com a igreja. Aí você fala: cara, como assim, Deus? Você vai usar um povo pagão? Aqui é igreja, pô. E você vai usar o Estado Islâmico para julgar a gente? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Mais ou menos essa que foi a resposta de Deus. Então o profeta toma aquele baque. Ele fala: como assim Deus vai usar os babilônios? Como assim Deus vai usar um povo mais violento? Calma aí, Deus, você não pode estar falando sério. Não pode ser isso que eu entendi, né? E aí ele começa um processo de raciocinar, de pensar quem Deus é, o que ele faz, para dialogar com essa porrada que ele levou de Deus, né? E nesse processo, Abacuque vai tentar colocar em palavras tudo que ele acha que sabe, tanto sobre Deus quanto sobre o povo dele, tanto sobre Deus quanto ele mesmo. E o resultado disso é ainda mais curioso, porque o que Abacuque termina fazendo é uma réplica que basicamente está tentando ensinar Deus teologia.
O Abacuque está tentando ensinar para Deus quem que ele é e o que ele deveria fazer. Abacuque está fazendo isso através do texto. E eu lembro de um rapaz que eu discipulava uns anos atrás, e era um cara que estava se achegando à fé, assim, bem jovem lá no Brasil, e quando a gente falava dos pedidos de oração, muitas vezes ele falava, não é nem um pedido, mas só falar para Deus para ele ficar ciente, sabe? Então é mais ou menos isso. O Abacuque está falando coisas para Deus ficar ciente, coisas como se Deus não soubesse. E ele começa com algumas verdades teológicas a partir do verso 12. Ele vai dizer o seguinte: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos? Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. É interessante que Abacuque começa questionando a Deus a respeito de quem ele é, questionando o caráter dele. Ele fala, escuta aqui, Deus, não é verdade que você é desde a eternidade? Não é verdade que você já lidou com muitas outras coisas parecidas? Não é verdade que você já viu situações piores no passado? E mais, não é verdade que o Senhor tem uma aliança com a gente? O Senhor é meu Deus, o Senhor é o Santo de Israel, o Senhor é minha rocha, o Senhor tem uma aliança. Então, se é assim, o Senhor deve ter se enganado. Eu devo ter entendido errado, ou talvez o Senhor não usou as melhores palavras, mas não deve ser que a gente vai morrer, né? Deve ser só uma disciplina, deve ser esse povo meu precisa aprender uma lição, vamos aí deixar eles de banco um tempinho. Mas não morte. Você não pode estar falando de terrorismo, você não pode estar falando de um povo que vai vir aqui e vai matar as nossas mulheres, vai roubar os nossos filhos e deixar a terra sem basicamente ninguém que consiga levantar um arado. Não pode ser isso, né, Deus? E, bem, aqui a gente continua tendo aquela mesma lógica de uma oração sincera, que nem a gente teve na semana passada, falando coisas difíceis, mas essa oração que ao mesmo tempo que fala coisas que parecem estranhas, ela mostra fé, ela demonstra que, apesar de eu não estar entendendo quem Deus é, Ele continua sendo o meu Deus. E na Abacuque aqui, como qualquer um de nós, ele vai ter elementos positivos e negativos. Em cada frase que ele fala, ele vai ter coisas que é verdade, mas ele vai ter coisas que são conclusões que não fazem sentido com aquilo que ele está falando. E a gente vai tentar dar uma olhadinha nesses pontos positivos e negativos, enquanto o profeta tenta ensinar a teologia para Deus. E um elemento muito positivo desse começo é que Abacuque ele tenta olhar para quem Deus é para ter a sua esperança. Ele vai falar, esse Deus é o Deus que é eterno. Esse Deus é o Deus que não está limitado pelos meus problemas temporais. E para a gente que muitas vezes tem um dia difícil, saber que o dia difícil não é eterno é uma coisa muito boa. E a gente saber que aquele que controla o tempo está a par da nossa situação, aquele que controla o tempo está do nosso lado, porque não é só que Deus conhece o futuro, não é só que Deus está no futuro, como muitas vezes o pessoal fala, mas o futuro para Deus está na frente dele. Que nem, imagina só, você pinta um quadro, o quadro inteiro está na sua frente, não é que você está em uma parte ou outra do quadro, o tempo é o quadro de Deus. Não é que Deus está no futuro, Deus é, e o tempo é na frente dele. Então, problemas temporais são pequenininhos para um Deus que é eterno. Além do mais, esse profeta vai falar com razão que esse Deus é a rocha dele, que é o santo dele. É uma linguagem que mostra que essa reclamação é fruto de uma fé profunda, de uma pessoa que realmente está recorrendo à esperança dele. Ele sabe que Deus tem uma aliança com o povo dele, que Deus não desampara o seu povo. Ele sabe, e a verdade é que Paulo nos explicou muito para frente, de que ainda que a gente não permaneça fiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele sabe que o caráter de Deus é confiável. E tudo isso está certo. Abacuque fez uma excelente teologia, explicou direitinho para Deus. Mas a conclusão dele simplesmente não se segue. A conclusão dele simplesmente não é uma consequência lógica daquilo que ele está falando. Ele está dizendo, olha, se Deus é eterno, se Deus controla tudo, se Deus me ama, se Deus tem uma aliança comigo e eu como parte do povo dele, e ele tem uma aliança com o seu povo,
Então a gente não vai morrer na mão dos babilônios. A gente não vai morrer na mão dos babilônios. Se Deus é eterno e está em aliança com a gente, logo a vida nessa terra, ela não pode ser tão difícil assim. Ela não pode ser insuportável. Pode até ter uma disciplina aqui ou ali, né? Em outras palavras, para a gente usar o que Salomão disse em Eclesiastes, Abacuque ele está falando: se Deus tem uma aliança comigo, eu tenho esperança debaixo do sol. Eu tenho esperança enquanto eu estou andando nessa terra. E muito da igreja evangélica hoje em dia segue essa lógica, porque você pensa, se Deus te ama, se Deus é poderoso, se Deus está com você, então Ele tem uma bênção guardada e preparada para você. E ok, isso daí não é mentira. Agora, o problema é o que a gente chama de bênção, porque geralmente quando você fala isso, você está pensando: Deus tem um carro para mim, né? Deus tem uma casa, Deus tem um emprego, Deus tem uma namorada, Deus tem um filho. Coloque aí qualquer coisa que você está esperando de bom acontecer na sua vida, e você tem esperança que Deus vai te dar aquilo. Agora, a bênção na Bíblia pode ser tanta coisa a mais. Uma bênção muito maior do que qualquer dessas coisas materiais que aparece explícita na Bíblia, é sofrer pelo nome de Cristo. Cristo vai dizer que esses daí são os sortudos de verdade, os bem-aventurados. Bênção também pode ser perder coisas nessa terra. Você é bem-aventurado se você perder pai, mãe, mulher, filhos pelo reino. Bênção pode ser ter uma situação difícil, mas necessária para que sua vida vá para outro rumo. Situações que você jamais escolheria viver, mas que depois que você vive te transformam de uma forma que você acaba virando outra pessoa. Uma pessoa que você precisava virar. Isso também é bênção. Bênção pode ser inclusive morrer. Paulo, ele muitas vezes flerta com essa bênção. Ele fala: cara, morrer estar com Cristo ia ser tão melhor. Ia ser tão melhor. Agora a gente não fala de bênção nisso. Mas sabe por que a Bíblia às vezes trata a bênção nesses termos? Sabe por que às vezes a Bíblia trata a bênção com uma lógica que parece não encaixar no discurso triunfalista que a gente tem, ou nessa coisa de eu preciso viver a minha melhor vida agora? É porque a confiança em Deus não se limita a essa vida. A confiança da Bíblia a confiança que a Bíblia ensina que nós devemos ter em Deus, ela não se limita a essa vida. E na verdade, se limita a essa vida, a gente está perdendo um tempo, porque tem opções muito melhores para essa vida do que ser crente. Tem opção que você vai aproveitar e ter uma vida muito mais confortável do que tentando seguir o que Jesus fala. Se tua esperança é para essa vida, você está perdendo tempo na igreja. Você está perdendo tempo na igreja. Porque Jesus ensina que mesmo quando a gente está com uma vida confortável, mesmo quando a gente está com riquezas, mesmo quando a gente está com alegria, o tanquezinho emocional cheio, sabe? Deus ele ensina que a nossa vida tem que ser vivida para o outro, não tem que ser vivida buscando o nosso próprio interesse em primeiro lugar. Que as bênçãos que a gente tem são bênçãos para transbordar para outras pessoas que às vezes passam necessidades que a gente não passa. Mesmo quando a vida é confortável para a gente, ela não é confortável por si só. C.S. Lewis, no seu grande livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar que para o cristão, isso daqui que a gente vive agora é o mais perto do inferno que a gente vai chegar. Essa vida de agora, por melhor que seja, ela é o mais próximo do inferno que a gente vai viver como cristão. Então, qual que é a lógica que tem você pensar que o mais próximo do inferno que a gente vive é o melhor que a gente vai viver? Que a sua melhor vida tem que ser hoje? A nossa melhor vida não tem que ser hoje. Ela nunca vai ser se você é um cristão verdadeiro. A nossa melhor vida está sempre no futuro. Sempre no futuro. Porque a nossa satisfação não é aquilo que Deus pode nos dar, é Deus em si. E é só quando a gente estiver na presença de Deus que a gente vai ser completo e vai ter tudo o que a gente precisa. Por mais que a gente tenha momentos de alegria e de desfrute nessa terra, momentos que realmente você tem que celebrar, momentos como você fazer um churrasco e ter uma carne que quase faz cair uma lágrima de tão gostosa. Você fala: cara, Deus existe, né? Deus dá esses privilégios para a gente, mas nada disso se compara, nenhum sofrimento e nenhuma alegria se compara àquilo que a gente vai viver. Mas ainda que a gente não tenha
muitos momentos de desfrute. Ainda que a gente não tenha muitos momentos de alegria nessa terra, Deus continua sendo eterno, santo e fiel, porque a nossa esperança não está aqui. E isso era o que Abacuque estava falhando em ver. Mas ele vai continuar. Ele continua no versículo 13, ele vai dizer: Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem os peixes do mar, como se fossem os animais que se rastejam, que não tem quem os governe? Aqui a gente tem uma segunda parte em que Abacuque está ensinando Deus sobre a justiça dele. Está falando: olha, Deus, você deveria agir desse jeito. E aqui vão entrar dois elementos que são muito irônicos, e que vão mostrar claramente a nossa incoerência. Porque a gente não está olhando para Abacuque falando: que cara bobão. Não, a gente está olhando para Abacuque e a gente vê o que nós somos. O profeta aqui está questionando a justiça de Deus e colocando como prova a justiça do seu próprio povo. Ele vai falar: não pode ser que você vai tolerar que pessoas perversas devorem aqueles que são mais justos do que eles. Mais justos do que eles, os judeus perversos babilônios. E você fala: mas calma lá, Abacuque, faz 5 versículos atrás, o que você falou do seu povo foi: a justiça nunca se manifesta. Agora que o bicho vai pegar, agora que os babilônios vão vir, você é mais justo do que eles. De repente a verdadeira condição do teu povo já não é mais um problema. De repente a justiça agora eu não sou tão ruim assim. De uma forma similar, ele vai questionar o controle de Deus. Ele vai falar: Deus, você deixa a gente à deriva. Deus, você acha que a gente é o quê? É um bando de animal aqui? Um bando de peixes, animais se rastejando? Você não traz o governo que a gente deveria? Mas claramente no final do discurso de Deus, ele falou: eis que trago os caldeus. O que está acontecendo na vida de Abacuque, o que vai acontecer na história do povo dele, não é ao azar, não é fortuito, é simplesmente Deus controlando a história. O que acontece é que o Abacuque não gosta do controle que Deus está tendo. Mas aqui novamente a gente vai ter coisas positivas. Abacuque, ele não está errado em expor a sua frustração, porque realmente é estranho. Realmente seria muito estranho Deus mandar o Estado Islâmico para julgar a igreja. Parece estranho, né? Não tem nenhum problema você falar isso para Deus. Não tem nenhum problema você falar isso para Deus. Você falar para Deus: eu não concordo com o que você está fazendo. Não tem problema. Porque você acha que Ele já não sabe? Você acha que Deus não sabe a oração que você gostaria de fazer de verdade? Não aquela oração limpinha, você escolhendo as palavras, você pensando num versículo para recitar para Deus. Não, aquela coisa que está lá dentro e que você não fala porque talvez é muito forte, talvez Deus se escandaliza, não sei, vai que... Deus já sabe o que está no nosso coração. Deus já sabe. E Abacuque, ele fala de forma sincera. E realmente ser sincero é o que expõe a incoerência do coração dele. Porque quando a gente é sincero, quando a gente fala o que pensa mesmo, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Agora, muitas vezes a gente não enxerga o que está no nosso coração até essa coisa sair para fora. Até você ser sincero e você expor, você não consegue lidar com isso. Você precisa dar nome àquilo que está dentro de você para expor as suas incoerências. E se você é de qualquer ramo da psicologia, você sabe que muito da terapia é basicamente isso. É você colocar para fora o que está dentro para lidar com isso. Porque enquanto você não nomeia, você não sabe o que é, basicamente. No caso de Abacuque, ele acaba de expor a realidade de que ele se acha justo e de que ele não concorda com o governo de Deus. E aqui a gente tem o erro, porque o profeta não percebe a sua verdadeira condição, assim como a gente não percebe a nossa verdadeira condição. Ele vai dizer que os babilônios são perversos, mas os judeus são justos, ou mais justos, né? Aquela velha história de, eu não sou tão ruim assim, né? Eu não sou tão mal quanto aquela pessoa. Pelo menos eu não sou um assassino.
Pelo menos eu não sou um traficante, pelo menos eu não roubo, pelo menos eu não consumo pornografia. Põe pelo menos o que você quiser aí. Você sempre vai achar algum ponto, algum pecado que você não gabaritou a lista de pecados. Você acha que isso te faz mais justo diante de Deus? Você acha que Deus ele aplaude e fala, nossa, realmente obrigado pelo esforço? Não. Eu vou tomar uma analogia emprestada do reverendo Hernandes Dias Lopes e eu espero não estragar essa analogia. Mas imagina só que você tem 2 cozinheiros fazendo um omelete com 10 ovos. Um omelete grandão, e a regra é, eles têm que usar os 10 ovos, tem que ser aqueles 10 ovos, e eles têm que fazer o omelete. Beleza? O primeiro cozinheiro começa a quebrar os ovos, e dos 10 ovos tem 5 ovos estragados. O segundo cozinheiro começa a quebrar os ovos. Dos 10 ovos, só tem 1 ovo estragado. Os 2 fazem um omelete. No final das contas, qual dos omeletes está bom para comer? Nenhum. Não importa se é 1 ovo estragado. Não importa se é 1 ovo podre só. Você não come um omelete, não, aqui pelo menos tem 9 ovos bons. Cara, tem 1 ovo podre, já era. Tem uma coisa ruim, já era. O cozinheiro com um omelete de 1 ovo podre, ele pode se gabar para o outro que tem 5 ovos podres e falar, o meu omelete não é tão podre assim. Não faz sentido. É isso você falar que é mais justo. Talvez se você não tenha entendido a minha analogia porque ela ficou ruim demais, os ovos podres são os nossos pecados. O omelete é aquilo que a gente apresenta diante de Deus. O que a gente apresenta diante de Deus é incomível. O que a gente apresenta diante de Deus nunca é justo. A gente nunca tem nada bom para apresentar, completamente bom para apresentar diante de Deus. E não importa se é só 1 ovo podre ou se são 5. Não dá para comer do mesmo jeito. Não dá para aceitar do mesmo jeito. Para usar as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, não há um justo sequer. Ninguém que é justo. Não faz sentido você se gabar de você ser mais justo do que alguém, mais justo do que um babilônico, o senhor Abacuque. Não faz sentido de você se gabar de ser mais justo do que um traficante, senhor crente. Até a gente não reconhecer a nossa verdadeira condição diante de Deus, a ação de Deus não vai parecer ter sentido. Porque se Deus está agindo e governando desse jeito, e você realmente acha que Deus te deve alguma coisa, você não vai estar de acordo. Até a gente não se dá conta de que se Deus for justo com a gente, não sobra ninguém de pé aqui. De que se a gente fosse receber o que a gente merece de Deus, a gente não teria um segundo de alegria na nossa vida. Parece que Deus está indo contra o que Ele deveria ser, quando Ele simplesmente não dá para a gente aquilo que a gente queria. Enquanto a gente não percebe que tudo que a gente recebe é graça, parece que Deus está sendo injusto. Eu deveria ter mais reconhecimento do que fulano. Deus deveria me amar mais do que aquele ciclano. Deus sabe o que Ele está fazendo. E certamente Ele não está sendo injusto com você. Assim como Ele não foi injusto com Abacuque. E como não vai ser injusto com ninguém, porque Ele é o justo juiz de toda a terra. Mas o texto continua. A partir do verso 15 ele vai dizer assim: o inimigo pesca a todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que ele aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que ele continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Esse Abacuque é abusado, né? Esse finalzinho você fala, cara, me ajuda a gostar de você, Abacuque. Ele termina a sua queixa. Ele termina a sua aula de teologia para Deus. E é engraçado que esse finalzinho do versículo 1 mostra claramente como o Abacuque está totalmente fora da realidade, né? Ele acha que ele está na posição de ter feito um grande discurso, de ter falado coisas para Deus assim, difíceis de responder. Ele colocou Deus contra a parede. Vamos ver como é que Deus se livra dessa. Vamos ver como é que Deus sai dessa daí.
Nessa última parte, Abacuque está tentando ensinar para Deus como ele deveria ser zeloso, como ele deveria se defender, o que Deus deveria fazer para mostrar que ele é Deus de verdade. E ele fala: para esses caras, Deus, o poder deles é o Deus dele, eles acham que as redes dele, eles acham que aquilo que ajuda eles a dominar as coisas são os deuses dele, e você deveria mostrar que isso é mentira. Você deveria se levantar e falar: não é Deus, não são esses deuses falsos, não, sou eu sou o Deus verdadeiro, e eu vou mostrar para vocês que eu sou o Deus verdadeiro. Outra vez é irônico, porque o que ele está fazendo é fazer Deus ficar ciente de uma situação que ele mesmo já proclamou. Porque no versículo 11, Deus tinha dito dos babilônios que eles se tornam culpados, ou tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Deus já estava ciente, e já tinha falado para Abacuque. Deus já sabia o que estava acontecendo. Mas Abacuque quer usar isso como meio de convencimento, é meio tocar o bril, sabe? É meio: você vai deixar, Deus, eles falarem isso de você? Eu não deixava. Ele vai tentar convencer Deus a agir. Olha, Deus, aqui eu vou defender a tua honra, porque eu me importo muito com você. Porque não é possível que essas pessoas façam todas essas coisas e diga que foi a força deles, e diga que foram os deuses deles e saiam impunes disso. Não, você tem que fazer alguma coisa. Eu não vou deixar semelhante disparate em contra do meu Deus. Não pode ser, você não pode deixar isso. Novamente, a gente tem um elemento positivo aqui. Claro, sinceramente, é difícil você estar completamente errado em alguma coisa. É quase tão difícil quanto estar completamente certo. Mas aqui Abacuque, ele entende bem a profundidade do pecado. Ele entende que quando uma pessoa se levanta contra outra, não é simplesmente um pecado de um humano contra um humano. Quando você faz mal a alguém, você está ofendendo o Criador dessa pessoa. Quando você oprime alguém, você está ofendendo aquele que sustenta essa pessoa. O que Deus vai dizer para Noé, lá depois do dilúvio, é que quando uma pessoa mata outra, ela deveria morrer, porque a imagem de Deus, o homem foi criado. Porque tirar a vida de uma pessoa é ofender quem Deus é. Abacuque tinha entendido isso bem. Essas pessoas são más, mas não somos nós que somos os ofendidos, é o Senhor. É o Senhor que é o ofendido. Agora, Abacuque se coloca como aquele que quer defender a honra de Deus através do argumento. Ele está achando que sabe defender a Deus melhor do que Deus sabe se defender. Ele está achando que ele sabe zelar pela honra de Deus melhor do que ele próprio. E ele vai ficar indignado se Deus não agir da forma que ele está pensando. Ele fala: cara, vamos ver como é que Deus sai dessa situação. Quero ver a resposta que ele vai dar para mim. Engolir uma ofensa dessa sem fazer nada a Deus, não dá não. Eu vou ficar esperando aqui para ver o que você vai me dizer, o que você vai me falar. Mas deixa eu te contar uma novidade, caso você não tenha percebido, através da Bíblia toda. Deus não nos deve explicações. Deus não nos deve nada do que a gente queira saber. E esperar que Deus jogue dentro das nossas regras não é só prepotência, não é só ignorância, mas é exatamente aquilo que causou o pior mal de toda a história. Porque foi exatamente por achar como Deus deveria agir que as pessoas mataram Jesus. Foi exatamente por achar que Deus deveria se portar de uma certa maneira e não de outra, que as pessoas mataram Jesus. Deus é grande demais, Deus é poderoso demais, Deus é santo demais, Deus é aquele que é maior do que todas as coisas, e por isso a gente vai defender esse Deus. Onde já se viu? Deus não pode, sendo tão grande, se fazer um homem de uma cidade irrelevante como Nazaré. Onde já se viu? Deus não pode ser oprimido pelos romanos se ele é o Todo-Poderoso. Como é que ele vai ser crucificado por romanos se ele é Deus? Deus não pode ter comunhão com os pecadores se ele é totalmente santo, se ele habita em luz inacessível. Como é que ele vai sentar com pessoas que extorsionam e roubam outros e deixar ser tocado por prostitutas? Não, Deus não pode fazer isso. Deus não pode violar as nossas regras e curar no sábado. Ele deu o sábado para a gente, agora ele não vai obedecer o sábado? Não. Deus não pode fazer isso. E se Deus fizer isso, ele vai ter que se explicar. Se Deus fizer isso, eu quero ver um sinal. E se vocês lembrarem dos evangelhos, é exatamente isso que os fariseus pedem, um sinal. E Jesus não dá o sinal. E se ele não der o sinal, o que a gente faz? A gente mata ele. Se Deus não se explicar para a gente, ele tem que morrer.
Foi não aceitar um Deus que frustra as nossas expectativas que nos fez matá-lo. Um Deus que não se justifica, que age de formas muito diferentes do que os nossos melhores especialistas e teólogos poderiam prever. Foi isso que levou à morte de Cristo. Foi isso que levou a pessoas más que se achavam justas, matando o autor da vida. E ainda nessa situação, que parece que está tudo acabado, Jesus pendurado numa cruz, Deus sendo morto por pecadores, ainda nessa situação ele não precisa que ninguém defenda ele, porque ele diz: sou eu que estou dando a minha vida, ninguém toma ela de mim, eu sei o que eu estou fazendo, vocês que não sabem. A ironia é que exatamente essa falta de explicação e a frustração das expectativas é o que vai levar à maior das explicações, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a maior explicação daquilo que é Deus, de quem é Deus. Ele é o Deus encarnado, e o Deus encarnado foi rejeitado pelos seus, mesmo sendo a maior explicação de quem Deus é. Cristo, o Messias, é rejeitado, incompreendido. Ele é aquele que nos revela e nos dá certeza, não só de que Deus, ele sabe o que está fazendo, mas que a história já tem um final estabelecido. Que a gente já não tem mais uma guerra, uma queda de braço, vamos ver se o plano de Deus chega a bom termo. Não, Jesus Cristo vence. Isso já está escrito, estabelecido, e é Cristo que nos mostra isso. Deus vai usar essa loucura do Evangelho, das boas novas, através da frustração das expectativas do seu povo, para confundir os sábios. Deus frustra essas expectativas e não se justifica em nenhum momento. Deus faz coisas que profetas como Abacuque não entenderam, que crentes como você e eu, a gente não entende, mas depois de Cristo a gente tem certeza absoluta de que mesmo as piores coisas que possam acontecer, mesmo se os babilônios vierem arrasarem com o povo de Deus, mesmo se Deus enviasse terroristas do Estado Islâmico para acabar com a igreja dele aqui, tudo isso está sendo usado para a bênção. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, as que entendemos e as que não entendemos, as que a gente gosta e as que a gente não gosta, elas estão no controle, estão sendo usadas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a esse Deus, que muitas vezes não faz sentido no nosso ponto de vista, que se nega a entrar nas nossas caixinhas e nos nossos moldes e simplesmente se adaptar ao que a gente esperaria dele. Mas esse Deus que ao mesmo tempo jamais vai nos decepcionar. Jamais vai nos decepcionar. Ele vai nos conduzir para uma vida plena e eterna ao seu lado. Ele jamais vai ficar aquém daquilo que a gente espera. Deus sempre tem o melhor, ainda que a gente não enxergue e não entenda isso. É nisso que a gente tem que confiar. É nisso que Abacuque precisa confiar. Vamos ver se ele vai aprender até o final do livro. Baixa tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa refém do que a gente acha melhor ou mais lógico. Mas o Senhor se revela através da tua verdade. Obrigado porque o Senhor não entra nas nossas caixinhas. Ajuda a gente a confiar em Ti quando a gente não entende o que o Senhor está fazendo. Ajuda a gente, Senhor, a colocar os olhos em Ti e ter a certeza de que a nossa esperança não vai ser frustrada. Que Teu Espírito nos encha dessa convicção. Que o Senhor toque as pessoas aqui que ainda não entenderam esse Deus, para que elas confiem mesmo sem entender. Para que elas se entreguem, muitas vezes mesmo sem concordar, que elas possam dar esse passo de fé em direção a Ti, Senhor. Toca corações, faz a Tua obra nas nossas vidas, nos ajuda a ser como Jesus, até que Ele venha e vença, e a gente possa ter tudo que a gente sempre sonhou em Ti. No nome de Cristo oramos. Amém.